Poucas coisas fortalecem a alma contra o engano de Satanás, como assistir outro cristão sofrer com fé perseverante. Quando vemos outros caminharem pelo vale da sombra da morte, com propósito e com alegria em Deus, pelos altos e baixos da vida, sua fidelidade e perseverança inspiram uma nova esperança e vigilância em nós. Por exemplo, Elisabeth Elliot tem sido esse tipo de pessoa, não é? Para mim, ela morreu há pouco tempo atrás, não é? E para inúmeras pessoas, não é? Ela e seu marido, né, Jim Elliot, se casaram no campo missionário no Equador em 1953 e apenas 3 anos depois Jim Elliot foi morto por uma lança junto com outros 4 rapazes. Ele não tinha nem 30 anos, né? Por uma tribo, a tribo Haorani, e ele tentava alcançar essa tribo, né, com o Evangelho, e ao chegar lá para pregar o Evangelho, aquela tribo o matou. E Elizabeth recebeu a notícia enquanto cuidava de sua filha de 10 meses, Valerie, e ela, escrevendo a respeito disso, do momento que ela recebeu a notícia, ela diz: a presença de Deus comigo não era a presença de Jim. Esse foi um fato terrível. A presença de Deus não mudou o terrível fato de eu ser viúva, tão nova, com uma pequena filha. A ausência de Jim me empurrou, me forçou, me apressou em direção a Deus como minha esperança invencível e meu único refúgio. E eu aprendi, ela diz, nessa experiência, quem é Deus verdadeiramente. Quem Ele é de uma maneira que eu nunca poderia ter aprendido ou saber de uma outra forma. Depois, anos depois, ela se casou novamente, na verdade 16 anos depois, apenas para perder o seu segundo marido, Edson, né, menos de 4 anos depois de casada, para o câncer. Então, alguns sofreram mais, com certeza, não é? Mas não a maioria de nós. Nós podemos encontrar algumas pessoas que sofreram mais do que a Elisabeth Elliot, mas a maioria de nós não sofreu assim. Ainda há outras coisas na vida dela no mesmo nível assim de dor. E poucos têm defendido o precioso bem que Deus pode fazer por meio de fatos terríveis em nossas vidas, como Elisabeth Elliot fez. Então, o seu testemunho nos lembra de outro sofredor, não é? Outro profundo sofredor, que foi o apóstolo Paulo, que suportou tristeza após tristeza com grande alegria e fé duradoura. Então, nós precisamos saber que o sofrimento não é um desvio da rota que nossa vida devia ir. A prisão, por exemplo, na vida de Paulo, não foi um desvio para Paulo. Embora qualquer pessoa, até mesmo os cristãos, pudessem ter pena dele, o apóstolo Paulo, ele viu o potencial surpreendente da sua prisão e dos seus grandes sofrimentos. As piores dificuldades, Paulo sabia, costumavam ser os maiores caminhos para o Evangelho. Então, por exemplo, ele escrevendo a respeito disso para os filipenses, ele diz: eu quero que saibais, irmãos, que o que aconteceu comigo, ou seja, ser injustamente preso, encarcerado e deixado para morrer, enfim, ele diz: realmente, eu quero que vocês saibam que isso serviu para promover o Evangelho, em Filipenses 1:12. Então, o Evangelho não só sobreviveu à prisão de Paulo, à sua prisão, mas prosperou enquanto ele sofreu. Eu diria até que não,
prosperou porque ele sofreu. Nenhum de nós responde dessa forma naturalmente ao sofrimento. Sofrimentos, turbulências inesperadas na vida não transbordam naturalmente em esperança brilhante e amor altruísta, fora da graça, daquilo que a graça faz no coração. O sofrimento nos torna impacientes, egoístas, amargos, desesperados, ansiosos. Nós nos retiramos, nos voltamos para dentro e estamos menos preocupados ou mesmo menos conscientes das necessidades dos outros. Frequentemente, não podemos ver além da escuridão que nós sentimos, que nós estamos experimentando. Mas a graça de Deus atua para criar os impulsos opostos a isso que é a reação natural ao sofrimento, E faz isso especialmente de uma maneira profunda em nossos corações. O sofrimento não foi uma distração, uma inconveniência ou um desvio para Paulo, mas um avanço para para aquilo que ele mais se importava, a propagação do Evangelho e a glória de Cristo diante dos homens, porque o sofrimento revela o que nós valorizamos. Então, como o Evangelho funcionou enquanto Paulo estava sentado sozinho em uma cela durante anos, passando por todo tipo de privação. Ele nos diz, no mesmo texto, falando aos Filipenses, ele diz que tornou-se conhecido por toda a guarda pretoriana ou toda a guarda imperial e por todos os demais que minha prisão é por Cristo. E a maioria dos irmãos, Paulo diz, tendo se tornado confiantes no Senhor pela minha prisão, são agora muito mais ousados para falar a respeito do Evangelho sem medo. Verso 13 e 14, de Filipenses 1. Então o sofrimento, ele catalisa fielmente o Evangelho de pelo menos duas maneiras excelentes. Nós podemos ver aqui. Primeiro, o sofrimento revela o nosso propósito, revela o nosso tesouro, o que não acontece no conforto e na segurança, nos dias assim. Todos sabiam que Paulo estava na prisão por causa de Cristo. É o que ele diz em Filipenses 1,13. E muitos foram expostos ao seu amor por Jesus apenas porque ele foi maltratado e confinado. Se ele não tivesse sofrido, eles não teriam sido confrontados, com tanta força, com sua alegria e mensagem. Eles nunca poderiam ver toda a alegria no coração de Paulo e todo o deleite em Cristo. Então muitos na guarda pretoriana, na guarda imperial, por exemplo, poderiam nunca ter ouvido o Evangelho se Paulo não tivesse sido trancado lá durante tanto tempo. Muitos não ficarão curiosos sobre a esperança dentro de nós, como 1 Pedro 3,15 diz, que nós devemos estar prontos para dar a razão às pessoas da nossa esperança, mas muitos não ficarão curiosos sobre a esperança dentro de nós, a menos que soframos algo que exija esperança e que cause admiração nas pessoas à medida que nos veem sofrer e termos uma esperança que sobrepuja isso. Como 1 Pedro 13 diz, Satanás ele ainda pode acreditar que uma densa névoa de sofrimento vai obscurecer a fidelidade a Deus, como em Jó 1, de 9 a 11. Mas o sofrimento fiel traz sua glória a uma clareza maior
e mais convincente diante do mundo. Quando você sofre, pense nas pessoas que estão assistindo você sofrer e no que estão aprendendo sobre Jesus ao assistirem você sofrer. Nada, eu diria, faz avançar o Evangelho como o sofrimento. O sofrimento, ele também catalisa o Evangelho ao encorajar e inspirar outros sofredores. Então Paulo também diz: a maioria dos irmãos, tendo se tornado confiantes no Senhor por causa da minha prisão, né, são agora muito mais ousados para falar a palavra sem medo. Filipenses 1:14. Então, seus inimigos em Jerusalém e no reino espiritual conspiraram para silenciar Paulo na prisão, mas não conseguiram parar ou mesmo retardar o Evangelho. Suas tentativas fracassadas de esmagar o espírito e o testemunho de Paulo apenas jogaram gasolina no fogo do seu ministério. Enquanto Paulo sofria bem, outros falavam mais e com mais ousadia a respeito de Cristo, por verem ele sofrer bem. Então, quem pode finalmente falar em nome de Jesus porque o viu sofrer com alegria por Jesus? Quem você pode pensar agora que pode finalmente ter uma visão maior de Jesus porque viu você sofrer com alegria por causa de Cristo? Então, nada promove o Evangelho como sofrimento. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas não apenas contribuem para o bem, como Romanos 8:28 diz, mas trabalham juntas para demonstrar perfeitamente a sabedoria, o poder e o amor de Deus. Então, contra todos os nossos piores temores e suposições, sofrer bem, na verdade, prova o poder do Evangelho continuamente e estimula a propagação do Evangelho mais e mais rápido, inspirando ousadia em outras pessoas. Então, não presuma que seu sofrimento é um desvio, não é? O sofrimento pode atrapalhar ou mesmo interromper uma centena de coisas em nossas vidas. Mas Deus gosta de usar nossas dores para magnificar nossas pequenas visões dele, para aumentar as nossas pequenas visões dele e ela se tornar realmente grande, uma visão mais compatível com o que ele é cada vez mais. E o sofrimento faz o Evangelho funcionar em um ritmo desconhecido na prosperidade. Então, eu diria que alguém precisa ver você sofrer bem. Então, como costuma acontecer na Palavra de Deus, as palavras que podemos facilmente ignorar em Filipenses 1:12-14, podem ser as mais instrutivas. Porque você vê que Paulo começa dizendo: quero que saibais. Mesmo quando Paulo sofreu de maneiras extraordinárias e horríveis, ele estava mais preocupado com a fé e a alegria dos outros em Jesus do que com as suas próprias circunstâncias. Paulo queria que outros soubessem que Deus pode ser confiável, não importa o que aconteça, que o Evangelho não pode e não será suprimido, que Jesus realmente vale tudo o que podemos sofrer e a alegria e o gozo nele superam em muito isso. Ele não está escrevendo, mesmo da prisão, para angariar a piedade das pessoas ou a simpatia, mas você vê, ele está escrevendo para despertar e fortalecer a devoção delas. E se sofrêssemos com olhos como os dele, vendo a oportunidade notável de encorajar e inspirar outros cristãos, especialmente aqueles que estão sofrendo agora também. Então, em outro lugar, Paulo diz: bendito seja
o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que se encontram em qualquer aflição, com a mesma consolação com que nós próprios somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Então, não conhecemos todos os bons propósitos de Deus para cada sofrimento, mas sabemos que Ele usa nosso sofrimento para nos preparar para consolar outros. Isso significa que muitas vezes sofremos, às vezes severamente, de maneiras que não entendemos agora, porque não conhecemos a pessoa que um dia será consolada pela nossa história e pelo consolo que nós recebemos em meio a ela. Então, sofrimento maior requer maior conforto de Deus, o que nos torna maiores consoladores para os outros. Águas mais profundas e incêndios mais quentes, não é? Tem esse poder quando atingem pessoas debaixo da graça. Depois de tudo que Elisabeth Elliot perdeu e suportou, ela poderia dizer, não é? Como disse, as coisas mais profundas que aprendi, ela disse, em minha própria vida vieram do sofrimento mais profundo. E das águas mais profundas e do fogo mais quente vieram as coisas mais profundas que eu sei e conheço sobre o meu Deus. Então, quando águas profundas e fogo quente vierem, eu quero conhecer a Deus como ela conheceu. E quero ajudar outros a sofrerem grande dor e perda com tantos frutos espirituais e esperança em Deus. Elisabeth Elliot perdeu um marido por assassinato e outro por câncer. Paulo sofreu prisão, calúnia, espancamentos e coisas piores e acabou sendo assassinado. A severidade de seu sofrimento, entretanto, não torna seu sofrimento irrelevante para o nosso, porque o nosso não é tão grande quanto o dele. Qualquer que seja o sofrimento que Deus traga, qualquer dor, qualquer decepção, qualquer provação, seja grande ou pequena, nós devemos querer ser capazes de dizer com Paulo, todos sabem que meu sofrimento é por Cristo. Ou seja, o sofrimento vai mostrar quem Ele é. E eu sofro de uma maneira que as pessoas veem a beleza, a glória e o valor dele. Nós queremos que outros finalmente conheçam Jesus porque viram na paciência com que respondemos aos atrasos inesperados no trabalho. Não é? Queremos que um irmão ou irmã no Senhor prossiga firme, porque sempre louvamos ao Senhor quando o carro quebrou novamente ou nossa casa inundou em chuvas constantes, não é? De verão. Queremos que outro crente fale sobre Jesus porque compartilhamos e fomos rejeitados por outros ou por outro vizinho ou amigo. Queremos que tudo o que sofremos, seja grande ou pequeno, faça com que Deus pareça mais confiável e satisfatório para qualquer pessoa que possa ver como sofremos, que assista nós sofrermos. Então, alguém precisa ver você sofrer bem com Jesus. As pessoas precisam ver você se apegando às promessas dele, valorizando sua comunhão, amizade e louvando o seu nome quando a sua vida está desabando sobre você. Alguns podem não saber o quanto precisam ver você suportar, porque o sofrimento deles ainda não chegou, mas vai acontecer. E quando chegar e quando vier, eles
se lembrarão dos santos que eles viram sofrer bem. Eu espero que você e eu estejamos entre esses santos que as pessoas estão vendo sofrer bem, para que Cristo seja exaltado e magnificado em tudo que Ele é e que Ele traz para nós alegria indizível e cheia de glória, paz que excede a todo entendimento, enfim, todas as coisas que fluem da contemplação da sua face. Então, que todos se lembrem dos santos que viram sofrer bem e que nós estejamos entre esses santos. Amém, queridos? Amém. Come to